Olá, pessoal. Gostaria de introduzir aqui o nosso segundo encontro de entrevistas em comemoração aos 50 anos da Lei 6404, junto com o meu presidente aqui, querido Henrique Barbosa, e a nossa convidada aqui de honra, Maria Cristina Sescon, para falar um pouco sobre a trajetória dela, como foram as experiências liderando as iniciativas e operações no direito societário nesses anos todos, uma vasta experiência na área. E queria já começar aqui o nosso bate-bola, Cristina, te perguntando como é que foi a sua escolha, né? Como é que você escolheu o direito societário, por que você se interessou por essa área e como foi o seu primeiro contato com a Lei 6404, se isso interferiu de alguma forma nas suas escolhas de carreira? Sem dúvida. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é uma honra. A lei das SA é a minha lei de todo dia, né? Eu acho que não tem um dia que eu não esteja envolvida em algumas questões aí do direito societário. Eu acho que foi um pouco assim, me escolheu também essa área do direito, né? Eu comecei a estagiar já hoje ainda um grande escritório, um dos melhores, Machado Meyer, e foi lá que eu aprendi a gostar dessa área societária, que na verdade envolve não só o societário de dia a dia, a companhia aberta, o regulatório, mas também as operações de fusões e aquisições, né? Que é a nossa prática aqui, mas que o societário também determina a estrutura que são necessárias aí para fazer uma operação de fusão e aquisição. Então é meu dia a dia, é uma lei genial, né? Foi feita por gênios. Eu realmente admiro bastante. Adorei estudar na faculdade, Lei das Sociedades Anônimas, já tinha uma cancha lá que eu achava bacana. Cheguei no escritório, em 3 semanas fui estagiária de algumas áreas, assim, me convidaram para entrar no societário, e estagiária ainda. Lá fui eu, e nunca mais saí. Então eu diria que assim é exclusivo praticamente a atuação nessa área. Óbvio que se você se envolve nessas operações, em discussões, você acaba, né, tendo contato em arbitragem, litígios, discussões, reestruturação fiscal, porque é tudo vinculado. Mas a minha área mesmo de paixão é a lei das SAs. Bacana, Cristina. Mas você vivenciou um momento da lei que ela ainda estava sendo testada, né? Era tudo uma grande novidade, né? E como é que foi isso, né? Nesse momento da carreira, né? Porque você acabou se tornando uma grande artífice das grandes operações que vieram ser construídas. Uma lei bem estruturada e fácil até. Não é uma lei complexa, é uma lei que ela tem sentido, começo, meio e fim. E na verdade, aqui sendo, né, quando eu comecei a atuar na área do direito societário, eu ainda era estagiária, e a lei já tinha 10 anos, né? Então ela já tinha uma prática, já tinha até uma vivência de CVM, já tinha decisões, ou seja, já tinha um conhecimento adquirido, operações já testadas. Lógico que isso, né, se multiplicou por 1000 nesse período, mas já era uma lei que dava estrutura para mercado de capitais, que inovou bastante, mas que se baseou em outros mercados, né, em outras leis internacionais, e que deu aí o gás para que a gente tivesse um mercado mais robusto. Logo depois de alguns anos, né, já vieram as privatizações, que já tinham suas exigências. Meus trabalhos iniciais todos foram em privatização, da primeira à última, e da lista toda. Então foi assim, a gente usou muito a lei para estruturar o investimento. Em reformas da lei, lógico. né? E ela deu robustez para que todo esse processo fosse possível. E logo depois, 10 anos, começaram aí a onda de IPOs, né? A abertura de capital, emissões no Brasil e no exterior. E a lei, né, suportou e deu base para tudo isso e conforto para que investidores né, fizessem seus investimentos aqui. Se a gente puder voltar um pouquinho nesse contexto que você falou, que eu acho que isso é super interessante, né? Você desde sempre teve o privilégio de estar em grandes estruturas, a gente vai falar um pouquinho, vai te provocar um pouquinho para falar do Sescom hoje ainda, né? Mas voltando nessa transição, nessa linha do tempo que você mencionou, no momento das estatizações, final dos anos 90, virado dos anos 2000, né?
Como é que foi a sua participação, ou dos grandes operadores, do qual obviamente você está inserida nesse rol, né, essa interface entre o investidor estrangeiro e o governo brasileiro, né, o Congresso no âmbito das reformas, né, isso nasceu de uma percepção clara, né, do governo à sua ótica, ou houve efetivamente uma ingerência, uma pressão natural, né, do mercado via operadores do direito como você, os grandes escritórios, falando, olha, né, os gringos não vão colocar dinheiro aqui se a gente não fizer as reformas, né, da 9457, da 10303, quais eram as janelas, os gatilhos, e como é que, né, você participou não só desenhando essas operações ali, mas fazendo essa ponte, né, entre o capital estrangeiro e a reforma e o contexto, né, da visão do governo brasileiro. Vamos lá, né? A lei das SA, falando principalmente dessa, ela dá os mecanismos necessários para todas as estruturas que foram feitas nesse período e após. Ela é uma lei que ela te permite ser criativo. Normalmente esses investimentos de privatização não eram feitos por um grupo, exigiam consórcios, vamos chamar assim, que depois se transformavam em companhias, cada um com a sua estrutura, quem manda, quais eram as regras de governança, se havia, né, enforcement, se era possível exigir o cumprimento desses acordos. E essa lei, ela deu abertura para isso, para que houvesse um conforto de que contratualmente todos esses acordos que eram feitos entre os investidores seriam execuíveis no Brasil, né? E tinha uma lei que previa como funciona o conselho, a responsabilidade da administração, quais são os retornos, a responsabilidade do acionista limitado. Então, todo esse arcabouço jurídico, tenho certeza de que foi essencial para que o nosso período de privatização fosse tão bem sucedido. Porque, para mim, eu acho que foi. Né? Eu acho que não todas as companhias que deveriam ter sido privatizadas talvez tenham sido e tal. Alguns, obviamente, não deram tão certo, tem umas histórias mais tristes, mas eu acho que a grande maioria foi um grande sucesso. E levou o Brasil até aquela última do Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor, né, sendo decolando, inesquecível aquela fase. Mas foi toda uma construção. E eu acho que a lei contribuiu muito para que isso fosse possível. Credibilidade e flexibilidade. Cristina, aproveitar aqui o gancho desse ponto aí das privatizações, esse período que foi tão intenso, né, de uso da lei, nesse período houve um teste, né? A gente poderia dizer que talvez a reforma de 97 e de 2001 tenham sido as grandes reformas que a 6404 passou e que trouxeram alterações que foram fundamentais para esse período da privatização. Como é que você vivenciou isso, assim, essa reforma? Você acha que ali, em algum momento, a lei tiveram pessoas que quiseram reformar completamente? Foi uma prova de fogo para a lei ou não? Agora a gente está vivendo um novo momento, né, de muitas reformas legislativas e algumas reformas recentes que foram propostas para a Lei 6404. Como é que você vê esse período, assim? Eu acho que enquanto houve aí a prevalência das principais regras da 6404, perfeito. A gente tem uma lei que funciona, que permite estruturação de operações que são necessárias ao mercado. Eu acho que criatividade é importante, mas a lei te autoriza a fazer isso. Ela te dá os instrumentos. As mudanças mais recentes, acho que houve uma tentativa de voto plural, por exemplo, não colou. Não foi debatido o suficiente, né? Seria possível fazer uma estrutura mais adequada, que fosse utilizável no Brasil. Algumas empresas estão até mudando de jurisdição porque aqui não encontram esse voto plural estruturado de uma maneira aceitável, tem prazo de validade, pode ter perda de controle no futuro, não ficou estruturado de uma maneira que o mercado espera, ou que quem precisa usar esse mecanismo espera. Então ainda não é ainda acontece no Brasil. Então não pegou a reforma, não é verdade? Então mudar a lei das SA precisa ser com muito cuidado, né? E pesquisar, falar com o mercado, falar conosco, falar com a Brasca, falar com vocês. Qual é a necessidade do mercado e se aquilo vai funcionar? Testar um pouquinho, né? Essas regras não pegaram. E aí vem mudanças legislativas que você não entende muito bem, até a redação, né, essas mais recentes. Tem uma que trata de quórum qualificado para operações com partes relacionadas. Mas você não sabe se basta ser parte relacionada para precisar da aprovação com quórum qualificado ou se tem que também
atender o critério de relevância, que é mais de 50% de ativos. Então, a leitura é truncada. Por que não existe um debate público, né? A gente poderia contribuir. Eu faria questão de contribuir, tenho certeza que todos os meus colegas da área também. Mas às vezes não somos ouvidos o suficiente. E aí se torna a letra morta ou gera dúvidas. Então, gente, a lei das SA está ótima. Deixem-a como está. Lógico, melhorias, o voto plural bem estruturado é bem-vindo? Sim. Mas né, não adianta testar e de forma incompleta. Nem sempre a ideia da lei possível é a melhor ideia, né? Às vezes deixa como está, né? E aí, até puxando um pouquinho para o caráter institucional do IBAMEP, essa sua gentil provocação, né, de ouçam a gente, as instituições, né? É muito importante a gente ouvir isso de referências como você, porque, assim, eu me lembro, o professor Guerreiro tem uma expressão que eu acho super feliz, que ele fala que a lei tem anticorpos, né? Onde você acha que na lei das SA alguma coisa é um problema, 2, 3 artigos na frente aquela questão está solucionada por ser um sistema tão bem feito. E a sua primeira menção, a sua primeira resposta de falar isso, né, de que a lei, basta ler a lei, né, que a lei é um sistema autoexplicativo, né, e hoje, principalmente as novas gerações, tem o vício de ir nos manualistas, no fácil, na consulta fácil, então é super importante, né, e eu acho que isso também prova a relevância dessa proposta, dessa série, né, para que pessoas da sua envergadura possam dizer isso tipo viva de pedido, voz. Né? Né, não mexam no que funciona. E orientação. Para melhorar, ok, mas ouça, né? É complexo isso. Ouvir quem opera a lei, como nós, ouvir também quem, exatamente, os que discutem a parte mais cível, né, das disputas judiciais, as arbitragens, o que gera controvérsias. Há melhorias que podem ser feitas, obviamente, mas tem que ser debatido com o mercado. Claro, claro. Né? E até pegando essa sua referência, né? Se você olhar para os últimos 30 anos de você operando, ou 40, como você falou, quando você efetivamente entrou nisso, sua percepção de que esses problemas, né, que a lei se propôs a solucionar ou mitigar quando foi editada, ao longo dessas 5 décadas, a lei foi feliz nisso? Ainda tinha algum parafuso que a gente... Quais são esses parafusos a se apertar? 90% tem acertado, vai. Não é só uma pequena crítica, assim. Algumas coisas têm que ser debatidas, né? Mudanças um pouco mais radicais. A lei em si tem a estrutura correta e dá os mecanismos necessários para que as operações sejam estruturadas e consumadas. Lógico, há operações que não dão certo, mas aí é decisão de negócio. Não é o que interessa, o mecanismo está lá. Ele tem que ser bem usado, com o objetivo de criar valor. Mas é esse sempre o objetivo, pode ser uma decisão errada, mas que a lei autorizou e que você tem os mecanismos para implementar, você tem. É o grande desafio. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Para permitir uma boa operação. Mas a gente não teria gancho melhor. Exatamente. A pergunta que a gente mais queria te fazer é justamente, você é a nossa grande referência em ter desenhado estruturas societárias e operações. Tem vários, né? Então, o mercado é muito bom já nisso. Não, você é a nossa aqui referência feminina, nossa número 1, sem dúvida nenhuma, nessa atividade. Então, você pensou, estruturou desenhos de operações que ninguém tinha feito, né, com base nessa lei. Tem algum caso que marcou a sua carreira, ou enfim, que você acha que vale a pena, na medida do que for possível, contar aqui pra gente? Como é que foi, né, Normalmente públicas, né? Uma que foi uma estrutura, eu acho que depois ela foi repetida diversas vezes, porque dá certo. Acho que começou com DataSul, na verdade, faz bastante tempo, em que você, na verdade, fazia uma reestruturação societária, uma parte, em vez de fazer só troca de ações, você entregava dinheiro. E depois, no caso Suzano Fibria, a gente reestruturou esse desenho, que a gente já tinha feito em DataSul, mas melhorou esse desenho, que você usa uma holding, uma sociedade de participação, que na verdade incorpora as ações, mas você entrega ações resgatáveis para o acionista. Deu bastante discussão se isso desconfiguraria ou não uma reestruturação. A CVM se manifestou, não desconfigura. É possível fazer pagamento em dinheiro. Talvez um dia a lei chegue a confirmar esse entendimento, mas a CVM
entendeu qual era a necessidade que funciona. E foi uma operação, acho que repetida umas 10 vezes já. Acho que eu já fiz algumas, né? Mas o mercado todo embarcou e funciona. Lógico, pode ser que um dia a lei venha e esclareça. Hoje em dia você não sabe se você pode entregar 99% em dinheiro e 1% em ações. Esse percentual ainda é um pouco assim cinzento. Mas qual é o problema de entregar dinheiro? Se o mercado gosta, né? Se isso funciona, dá a solução desejada numa fusão que cria uma empresa ainda mais forte, né? Então, tudo isso mecanismos que a lei já contempla. Legal. E tem alguma, né, aqui já bem no bastidor, né, Mária, que vocês desenharam ou que você participou e que no final não deu certo, ou pela decisão do negócio, ou por um entrave que eventualmente a CVM fechou a porta, ou uma leitura final de um parecer de risco de um escritório estrangeiro e tudo, né, e que te frustrou, que você falou, poxa, essa seria a menina dos olhos. Essas não são divulgadas, as que dão errado eu não posso contar. Mas, claro, sinceramente, o nível de não execução é grande, né? São várias. Obviamente que tem toda a questão financeira, envolve partes distintas, culturas diferentes. Tem muitas operações que a gente vai quase até o final e não fecha. É frustrante. Mas as que dão certo já, o champanhe daquelas que deram certo já vale a pena. Mas as que não deram, a gente não divulgou, não pode. Dá pra contar. Não dá. Mas tem muito, viu? Infelizmente. E acontece mais, né, de vocês pensarem na estrutura e, eventualmente, o estrangeiro dizer não com a leitura de análise de risco, ou o contrário, o estrangeiro vir com uma pretensão e, às vezes, né, o time nacional ter que fazer o inverso. Eles também têm obviamente, eles têm estruturas jurídicas sofisticadas e complexas, como é a nossa, eles entendem perfeitamente bem, conhecem os riscos, e, normalmente, não é isso que para a operação. É uma questão de relação de troca, financeiro, perspectiva de rentabilidade, às vezes o Brasil também, alguma variação de moeda, que é o político e torna o risco maior. Eu acho que eu já perdi recentemente mais operações pelo risco Brasil do que por questões estruturais societárias. Não, que prova Infelizmente. que a lei tá pronta para receber as mais diversas operações. A questão é econômica. Primeiro arrumar o mundo, né? Agora não é só o Brasil, é o mundo. Mas é isso. Mas, Cristiane, deixa eu te perguntar uma outra questão, né? Eu falei que você é a nossa grande referência feminina e é um ambiente, né, dessas operações, o ambiente da advocacia e mesmo de mercado muito masculino, né? Então, eu já vivi isso muito, imagino que você deve ter vivido. Muito. Já melhorou muito. Mas não é incomum a gente entrar numa sala e sermos as únicas mulheres, né? Não. Como é que foi isso para você? Se foi um tema, foi algo que, na verdade, você foi vendo conforme foi seguindo sua carreira? Ou você vê que teve que enfrentar alguns obstáculos adicionais aí na carreira? Olha, naquela época não se discutia tanto a questão. Logicamente, eu estava num escritório, eu era a única mulher da área. Mas isso, para mim, eu acho que sempre foi um diferencial, para ser bem honesta. A gente entrava em reuniões de privatização, 40 homens na mesa, e eu era a única, todo mundo sabia o nome. Afinal de contas, tem uma diferença, não é? Mas não é só isso, é muito de princípio, e eu acho que isso é o que fica e que eu tento transmitir aqui. A gente, na área societária, tem mais de 50%, e é bastante gente, de mulheres, né? Eu acho ótimo, faço questão, é muito bom trabalhar com mulheres. Na minha época, eu acho que não existia uma percepção, não era tão comum que uma mulher falasse, eu quero ser independente, eu quero ser bem-sucedida na minha carreira, eu gosto de desafio, eu enfrento o desafio, que é o mais divertido, e principalmente ganhar, achar a solução. Então, esse tipo de envolvimento era muito meu também, por educação, né? E isso, infelizmente, naquela época não era tão disseminado. Não havia decisões claras de mulheres de falar, eu quero ter uma vida profissional contínua, perene e etc. Não tinha muito. Das meninas que eu até hoje são amigas, são minhas amigas e que eu estudei na época da faculdade, eu acho que tem uma que ainda trabalha. As outras foram com o tempo ou indo para outras áreas, ou largando um pouco. Mas hoje em dia não é mais assim. As nossas advogadas aqui, sócias mais jovens, elas têm determinação.
A vida profissional é importante, não é só importante, é essencial, né? Eu acho que a cabeça das meninas já mudou. Acho que hoje é muito mais fácil. E com isso a gente ganhou o quê? Respeito mesmo, numa sala de reunião, seja homem, mulher, o tratamento é igual. Não é verdade? Melhorou demais. Mas não foi assim tão... Para mim não era um nicho, porque isso ninguém nem questionava isso, né? Agora que ficou mais... alguma Mas matéria mais... não deixa de ser importante ouvi-lo a respeito, porque você soube, do seu jeito, capitalizar isso, né, a seu favor, né, com suavidade, com charme, usando o trunfo na manga de ser Às a vezes única é na bom. sala. Você pode né? até falar e as pessoas esperam um pouquinho para te ouvir. Tem uma vantagem. Né, de certa maneira, você conquistou mais do que o respeito, né, sem nenhum falso pudor aqui entre nós, até sem posição de autoridade, às vezes até do inverso, né, quase que um temor reverencial. Quantas pessoas, quantos homens entram na sala hoje, ao saber que a doutora Maria Cristina Sescon está do outro lado, né, naturalmente vão ter uma outra postura. Não, eu acho que eu ganhei o respeito do mercado pelo que eu construí, mas é isso, não é prática, é o todo dia, é o atender o cliente e saber que eu estou sempre testando e buscando a melhor estrutura e solução possível, né, para o caso. Legal, legal. E você falou, né, da sua relação, né, com as suas sócias mais jovens, as suas advogadas mais jovens e tudo, e falou um pouquinho da sua história, né, e da história do Sescom, né, porque além disso tudo, você foi a força motriz de sair de uma mega estrutura, de um mundo que você convivia ainda com esses desafios de gênero, ainda que com toda essa sabedoria que você bem contou aqui, né, e como é que veio então a iniciativa de empreender e montar, né, uma outra placa que também se tornou protagonista dentre os grandes, né? E como é que é? É uma decisão difícil. Eu trabalhava numa estrutura ótima, com sócios que me ensinaram muito. Tenho uma tremenda, assim, é uma honra para mim ter trabalhado com todas essas pessoas. Tenho uma admiração enorme pelos fundadores do Machado Meyer. E tenho as saudades ainda, gosto, somos amigos, né, até hoje. Mas surgiu uma oportunidade. O Brasil realmente, naquele momento, abria portas para, né, quem quisesse empreender. Eu acho que a gente formou um grupo de fundadores desse escritório, do Sescom, que já era muito unido e que já era um subescritório, na verdade. Aquela época era difícil, a gente trabalhava 50 horas por dia. Então, um cobria o outro, já tinha uma... Sabe quando já tinha uma affectio societatis, que a gente chama? Aquilo acabou se formando um subescritório. A gente funciona tão bem, vamos fazer do nosso jeito? Por que não, né? E foi assim que surgiu a ideia de a gente abrir nossa porta, era pequenininho o escritório, tinha o quê? Umas 20 pessoas, se tanto, no total. Mas e foi isso, o Brasil que gerou oportunidades, a gente continuou fazendo desde o primeiro dia operações importantes, porque a gente já fazia, então foi uma continuidade. Lógico que estruturar tudo isso dá um certo trabalho, né? Criar os times, virar um full service. Antes éramos essencialmente transacionais no início, mas valeu a pena. Foi muito trabalho. O que mostra também que o direito societário agrega e gera valor em todas as outras áreas. Exatamente, né? mas é uma grande troca mesmo. E que conselho que você daria para as novas gerações que estão começando agora, se interessam por societário, para as mulheres que te veem como uma inspiração? O que você acha que um advogado, uma advogada hoje tem que se preocupar em termos de formação, de carreira, nos dias atuais? Eu acho que é até mais do que se esperava de nós começando há 30 anos atrás. Sim, precisa conhecer o mundo. Você precisa ler jornal, estou falando sério, né? É incrível como tem tanta informação disponível que é até difícil processar tudo. Mas tem que conhecer o mercado brasileiro, tem que conhecer um pouco de economia. Estuda contabilidade, se você quer fazer direito societário, importante. Eu conheço até um pouco de tributário, porque sou obrigada a entrar nisso. Mas abre um pouco e conhece mercado, vai entender quem são as empresas importantes, o que elas fizeram no passado, qual é a perspectiva de hoje. É importante que você estar totalmente conectado com o mercado de capitais. Eu acompanho o tempo todo o que está acontecendo no mercado, que saiu de fato relevante, qual é a próxima operação da vez. Tem que estar informado. E hoje em dia é tão fácil. Né? Antes a gente tinha que ler jornal e papel, ficar levando. Né? Agora tudo lá. Tem que estar informado.
E aí o resto vem, né? Porque você vai atrás da coisa certa, você tem ideias, você aprende com o que está sendo feito. Eu perco de manhã um tempo, acordo super cedo para ver tudo que aconteceu e poder já estar preparada para o dia. E entre essa leitura do jornal da história e essa se manter antenado a 24 horas por dia que você falou, né? O que você pensaria do desenho do mercado olhando para frente, Cristina? Assim, o que você imagina Nossa, de novos complexo, desafios de operações, de mercado? Inteligência artificial, isso é revolucionário. Nós aqui estamos convencidos disso, investindo bastante. Ou seja, o profissional hoje em dia tem que ser cada vez mais criativo, conhecer não só o passado, mas ter ideias para o futuro, porque o que faz a diferença é a experiência, é poder, né? Logicamente, tem uma resposta objetiva, se procura isso em qualquer lugar, você encontra a resposta para tudo. Nem sempre está certa, viu? De vez em quando eu pego lá e falo assim, está errado. Então precisa tomar um pouco de cuidado, checa 20 vezes, mas o que faz a diferença é ter essa experiência ou conhecimento do que já foi feito, conseguir aplicar para frente, criar novas alternativas, porque ainda não estão, ninguém não é criativo ainda, é criativa a inteligência artificial. Então eu acho que é isso que faz a diferença. Então você tem que dar um ponto a mais. O conhecimento está ali. E na mesa, no dia a dia das operações presentes, você tem sentido isso? A inteligência artificial já tem impactado, né? Não só como uma promessa de um business futuro, mas nos processos. Por enquanto não, agiliza processos, né? É tudo muito mais rápido do que já era, já estava assim, a rapidez de quando eu comecei, que uma operação para fazer 3 contratos demorava 2 dias, agora são horas, tá? Lógico, tem os mais complicadinhos, mas a dinâmica já mudou, a rapidez, não. Agora, gente, não é tanto assim, né? Você consegue fazer mais rápido, você tem informação imediata, disponível. Lógico que isso ajuda bastante. Por isso que cada vez você tem que ser mais especialista, mais diferenciado. Ter a profundidade que a inteligência artificial não vai ter, né? Não sei se um dia terá, mas por enquanto não. E agora, para fechar, assim, qual o balanço que você faz aí dessas décadas de 6404? O que você vê para frente, assim, em termos de ou reformas ou temas que vão surgir? Porque também tem muito disso, né? O mercado vai testando a lei e vai encontrando novas ideias, né? De como desenhar as operações. Eu acho que a gente ainda pode ter... A gente tem visto aí uma migração de empresas do Brasil abertas, que deixam de ser empresas abertas no Brasil e abrem, normalmente, mas não só nos Estados Unidos e tal. Ainda a gente tem algumas melhorias que podem ser feitas, né? Essa questão do voto plural. Então, normalmente é determinante para alguns investidores que trocaram de jurisdição o fato de que lá isso já é testado, retestado e regulado, e aqui não. A gente tem a mecânica, o jeitinho brasileiro, né? Que são aquelas... vamos chamar de ações turbinadas preferenciais, que tem 5 vezes o valor econômico e 1 voto. Então, tem os esquemas brasileiros, mas não é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente pode ainda subir um pouquinho, né? Melhorar algumas regras. Então, uma CVM mais forte. Eu acho que durante muitos anos, a gente teve uma CVM muito confiável. E a gente ainda tem. Né? Não é a questão, você vê, é falta de recursos, o que nos deixa bastante preocupados e quem investe no Brasil. Antes, várias questões, você não precisa ir ao judiciário, a CVM já resolvia, aquilo era aplicado, né, respeitado, e você tinha um norte, né, pessoas que estavam lá preparadas com equipes para atender a demanda no mercado. Hoje a CVM está um pouco mais... acéfala, vamos chamar assim, falta gente, falta recurso, orçamento, que agora eu acho que vai melhorar, dizem que, né, vai ter um repasse mais importante. Você até pôde participar da audiência pública recentemente, né? Mas em muitas assim, situações relevantes, até com estrangeiros, eles ficaram surpreendidos o quanto a CVM foi eficiente. Então, um órgão regulador bem preparado é essencial, isso dá para a gente melhorar. E eu acho que tem muita gente trabalhando por isso. Vai dar certo.
Não, com certeza. Acho que com o mercado e a prática que a gente tem, né, com as contribuições, eu acho que esse é o ponto que você tinha trazido, né? Quanto mais os especialistas, associações forem envolvidas nesse processo para contribuir, conseguir, muito mais saudável, muito mais completo. a gente vai conseguir ter Estamos uns 50 anos dispostos a melhores, isso, não né? é? Exato. É isso Exato. mesmo. Bom, Cristina, queria te agradecer muito em nome do Ibrademp. É uma alegria ser recebidos aqui, né, na sua casa e receber você aqui no Ibrademp também, nessa série que pra gente é um projeto tão especial. Super. De comemoração. E convidar todos para os próximos, né? Em breve teremos novas entrevistas para fazer esse marco histórico dos 50 anos. Eu que agradeço, um enorme prazer. Vou assistir a todos, pode ter certeza. Obrigado, Cristina, Obrigada. uma vez mais. Obrigado a você e ao Sescom por ser um parceiro tão fiel e longevo do Ibrademp. Contem conosco sempre, a gente conta com vocês.